Muito bem, gente. Boa noite. Nós estamos começando nossa Quinta com Deus, que nesse mês de dezembro se torna as Quintas da Virada. E nós tivemos nesse mês já vários convidados entre nós participando dessas Quintas da Virada, trazendo mensagens em cima do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, nos mostrando realmente a importância, né, de a gente entender que a maior virada já aconteceu na nossa vida, que é Jesus Cristo. Por isso, hoje nós teremos alguém da nossa equipe, o pastor Marcos, participando conosco. Ele que vai trazer a reflexão falando sobre uma convicção gloriosa. E eu quero que você não perca nada, porque está muito bom as nossas quintas da virada. Já tivemos o pastor Marcelo, lá da cidade lá de São João do Paraíso, também tivemos na semana passada o pastor Magno Almeida, lá de Nazaré, em Portugal, e hoje o nosso querido pastor Marcos vai estar conosco nessa jornada aqui das Quintas da Virada. Então, para você não perder nada, assista aí a nossa vinheta desse mês. Tá vendo? Você não pode perder nada dessas quintas-feiras. Na semana que vem nós teremos o pastor Luiz Fernando conosco. Então você não pode perder. E eu quero entrar agora, né, junto com o pastor Marcos para nossa reflexão, que Jesus possa estar falando e ministrando ao coração de todos. Amém? Muito bem, nós estamos aqui em mais uma Quinta da Virada, né? Nessa série maravilhosa aí, uma virada gloriosa. E depois de ter tantos convidados aqui, agora nós estamos aí com o nosso companheiro, pastor Marcos, ele que está com a bola, ele que vai ministrar para nós nessa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite na presença do nosso Deus, né? E hoje tem com esse tema tão importante que é uma convicção gloriosa, né? Mais importante do que você virar 2022 para 2023 é você ter a convicção de que Cristo está contigo, né? Estará com você todos os dias da sua vida. E é essa virada, essa convicção que o Senhor quer gerar em nós, né? Essa convicção de que Ele está conosco. E aqui nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 16, que nos diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Que texto abençoado. Que texto que Paulo quer falar conosco neste dia, que nos diz assim, no seu contexto, Paulo está expressando aqui a questão das aflições, das perseguições em todos os lados, mas que ao mesmo tempo não somos desamparados, né, esquecidos. E no verso 14 ele diz assim: nós temos a certeza de que aquele que ressuscitou, né, aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Essa é a plena convicção que nós temos, né? Essa convicção gloriosa de que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também vai nos ressuscitar juntamente com ele. E é a respeito dessa convicção que eu quero partilhar um pouco com vocês, né? Aqui nesse momento especial, nessa quinta da virada, para que o Senhor possa confortar o nosso coração, alegrar as nossas vidas, né?
o nosso ânimo seja restaurado na presença do Senhor, para que a gente possa aí pensar no ano de 2023 com uma convicção, né? Vivemos num mundo de muitas inseguranças, mas uma certeza nós temos, que em Cristo nós estamos seguros, né? No Senhor Jesus nós estamos seguros. Então Paulo nos diz assim, nesse texto, portanto, não desanimem, né? Ou seja, Paulo diz, não desanimem. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida, do seu coração, da sua mente. É um alerta que Paulo está nos dando, né? Ainda que haja, né, esse desgaste aparente no externo, no físico, no visível, Paulo está dizendo aqui, o nosso interior, dentro de nós, o nosso coração, né, está em plena renovação dia após dia. Ou seja, essa convicção gloriosa que nós estamos compartilhando com você neste momento é justamente isso. Ela não tem a ver com as coisas aparentes, ela não tem a ver com as coisas externas, ela tem a ver com aquilo que Jesus gera dentro de nós, né? Dentro dos nossos corações. Ainda né, estejam nessa transformação, o seu corpo, né, sofre o desgaste, ainda que não sejamos mais, né, aparentemente, a mesma pessoa no externo, no nosso coração, dentro de nós, no nosso espírito, Paulo está dizendo assim, que somos renovados na presença de Cristo Jesus. E é essa convicção que eu quero compartilhar com você, para que você tenha isso na sua vida, né, para que a sua esperança não esteja nas coisas externas, mas que o seu coração esteja seguro em Cristo Jesus, né? Então, olhando aqui para esse texto, né, para essa segurança, esse desgaste, Paulo continua com essa mesma ideia das aflições, dos sofrimentos, e parece que isso faz parte do currículo, né, da nossa vida, parece que também faz parte do nosso currículo para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da vida cristã. O sofrimento faz parte, né? E ao mesmo tempo que sofremos, nós também estamos sendo fortalecidos, né? Nós estamos sendo alicerçados na presença de Deus, né? E aqui de uma forma interna, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso espírito. E isso é importante nós entendermos na nossa vida. Ainda que soframos as aflições externas, no nosso coração, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos amadurecendo segundo a vontade daquele que nos chamou, né? Segundo a vontade de Cristo Jesus. Então, nós não devemos temer as aflições aparentes, né? As tribulações e as adversidades externas. Não podemos temer, não devemos temer. Em Jesus, nós temos essa convicção gloriosa de que não somente nós podemos virar o ano de 2022 para 2023, mas em Jesus nós podemos ter essa virada na nossa vida, essa virada da incerteza para a segurança, né? Medo para a convicção, né? Essa virada das fobias, né? De tudo aquilo que muitas vezes causa esse temor no nosso coração, para uma segurança em Jesus, nós estamos seguros. Nele nós estamos seguros. E é interessante que Paulo ele vai trabalhar isso não somente aqui na carta aos Coríntios, mas também a gente volta à palavra do Senhor aqui, um pouco em Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 18. Olha o que Paulo diz. Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora, Paulo aqui já não está falando mais para a igreja de Corinto, né? Paulo está falando para os romanos. E nós estamos trazendo essas duas mensagens, dois textos, e aplicando eles para os nossos dias. Ainda que, né, estejamos num aparente sofrimento, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada
em Cristo Jesus. Nada se compara. Então é por isso que ele diz, não desanimem. Não desanimem. Né? O externo está nesse processo aí, né, de transformação e parece que nós olhamos e não está bom, né? Parece que a gente olha para o mundo à nossa volta, as coisas estão indo de mal a pior, né? O que nós estamos vendo, mas Paulo está dizendo, no nosso coração não. No coração daquele que está seguro em Cristo, não. Na mente daquele que está seguro em Cristo, não. Em Jesus, nós estamos sendo renovados dia após dia. É isso que Paulo está dizendo. Né? No verso 17 ele diz assim, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. E às vezes eu leio esse texto e eu até paro e penso, né? Que Paulo está falando sério. Que as nossas leves e momentâneas aflições, será que Paulo não sofreu algo pesado? Será que Paulo não sofreu uma perseguição, uma tribulação, algo mais perene, né? Será que Paulo não está se importando com os nossos sofrimentos? E de alguma forma está dizendo, olha, aquilo que você está passando é leve e momentâneo? Não, querido. Paulo está falando de algo que ele experimentou na sua vida. Né? Há até um registro na palavra do Senhor que Paulo vai falar sobre as suas aflições. Ele vai falar assim, sobre os seus açoites, né? Sobre o apedrejamento. Paulo vai falar sobre os perigos que ele passou, sobre a fome, sobre o frio. Ou seja, Paulo, ele também passou todos esses sofrimentos que nós também enfrentamos na nossa vida. Mas só que Paulo passou com uma perspectiva diferente, com a perspectiva de uma convicção gloriosa. E é por isso que ele pode declarar, mesmo diante das aflições, mesmo diante do sofrimento, das tribulações, dos perigos, ele pode dizer assim, pois a nossa leve e momentânea aflição ou tribulação, né? Paulo não está desprezando o sofrimento, mas ele está dizendo assim, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ele está dizendo que esse sofrimento, essas aflições visíveis, está gerando em nós um peso eterno, uma glória eterna, né? Um valor eterno. Ou seja, nós estamos sendo gerados no meio dessas aflições, no meio desses intempéries, né? Em meio às lutas diárias, às lutas da vida, nós estamos sendo gerados de uma forma mais intensa, mais profunda. E a perspectiva de Paulo, que é dessa convicção gloriosa, é que ele está olhando para algo maior. Né? Ele está olhando para algo numa dimensão bem mais ampla do que aquilo que é visível, do que aquilo que é aparente. E às vezes na nossa vida, nós ficamos mais presos no agora, né, do que na promessa eterna, do que na palavra do Senhor. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar o amanhã, a glória eterna que Paulo está dizendo, né, e nós lemos aqui no texto romano. Né? Portanto, eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Né? Ou seja, não é que Paulo não sofreu, não é que ele despreza o nosso sofrimento, é que ele está dizendo que tem algo maior, tem uma glória maior, né? Tem uma herança maior, tem um tesouro maior aguardando a ele, nos aguardando, e ele vive por essa perspectiva gloriosa, dessa convicção gloriosa. Então, por ele ter essa perspectiva, essa segurança em Cristo, ele consegue lidar com as aflições aqui do tempo presente de uma forma diferente. Paulo sofreu, né? Passou tribulações, né? Foi açoitado. A Bíblia até diz que houve um momento em que ele esteve sozinho, ele foi abandonado, até pelos irmãos da fé. Né? Ele foi abandonado. Então, Paulo sofreu, ele experimentou, e em meio a tudo isso, ele foi sendo gerado, né? Foi ser gerando cada vez mais essa maturidade, mas em todo o tempo, Paulo está olhando para frente. Ele está olhando para a glória, ele está olhando para o amanhã, ele está olhando para Jesus.
né? Ele tem uma convicção que todo cristão precisa ter, que todo crente precisa ter. Porque senão a gente se perde nas aflições do tempo presente. Senão o nosso coração enche de dor, né? E a gente perde a visão. A gente perde a capacidade de sonhar. A gente perde a capacidade, né, de ter esperança, de pensar numa amanhã melhor. E aqui esse amanhã melhor não é preso à realidade física, momentânea, temporal, né? Mas é um amanhã melhor em Cristo Jesus, né? De que o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele é fiel, e Ele vai nos levar, né, a uma vida, a uma experiência de vida, a uma glória eterna, algo muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo aqui agora. Você não pode perder a perspectiva do eterno, né? Você não pode perder a perspectiva, né, da glória eterna, de olhar para a eternidade em Deus e trocar a eternidade em Deus pelos sofrimentos do tempo presente. Eu acho que isso é muito relevante para o nosso tempo, porque às vezes nós nos prendemos ao sofrimento, à dor, à angústia, né? E esquecemos da palavra de Jesus, esquecemos que nós podemos ter essa convicção gloriosa que Paulo teve. Muitos outros tiveram, homens e mulheres, na Bíblia, estão registrados, tiveram essa esperança, né, em Jesus, olhando para o autor e consumador da sua fé. E mesmo assim, enfrentaram todas as realidades da sua vida. Né? Enfrentaram crendo, guardando o seu coração nessa convicção. Então, uma das coisas que Paulo nos mostra aqui nesse texto é que essas aflições, essas tribulações, ela faz parte da experiência cristã, da vida cristã. E enquanto nós estamos passando por ela, está sendo gerado em nós algo maior. A maturidade cristã é uma coisa importantíssima na nossa vida, né? O maduro, né, o crente maduro, é aquele que enfrenta as adversidades da sua vida por uma perspectiva espiritual, né? Olhando para Cristo. E ele enfrenta as adversidades e ele sai da imaturidade para a maturidade. Aquele que não enfrenta as adversidades na sua vida, né, as aflições, ele não lida, não aprende a lidar, não olha para Jesus, não supera, ele vive imaturo a vida toda. Né? Ele vive chorando a vida toda, ele vive, né, reclamando das realidades da sua vida o tempo todo. Então a gente precisa avançar, né? E Deus usa as aflições, Deus permite as aflições na nossa vida para que seja moldado o nosso caráter, para que a gente atinja essa maturidade. Sabe, eu estava aqui lembrando de um texto em Filipenses, que é um texto que muitos de nós conhecemos, usando dele, e até mesmo como frase lá, né, pregada no adesivo do carro, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente esquece o contexto daquele texto, que Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Se você quiser nos acompanhar em Filipenses, no capítulo de número 4, é um texto muito importante para nós refletirmos, porque ele vai justamente falar sobre a experiência que Paulo teve e o que foi gerado na vida dele. Olha só para vocês verem. Filipenses, no capítulo de número 4, o verso de número 12. Sei bem o que é passar necessidade, como também sei o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver em todo lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí ele vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha onde está a convicção de Paulo. A convicção dele está naquele que lhe fortalece. Mas não é uma ideia que Paulo tem. É uma experiência de vida, né? Ele viveu. Fala assim, o apóstolo Paulo passou fome? Olha o texto nos dizendo. Eu aprendi o segredo, né? E eu gosto muito daquela versão, nesse texto aqui, aquela versão na linguagem de hoje, ele diz assim,
eu aprendi o segredo do contentamento, de estar feliz em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo diz. Olha o que o sofrimento, as aflições gerou na vida de Paulo. Um crescimento espiritual, uma maturidade a tal ponto de dizer: eu estou contente em Cristo. Eu aprendi o segredo do contentamento. Meu contentamento, a minha paz é em Jesus, naquele que me fortalece. Não é nas realidades da minha volta. Não são nas aflições da minha volta. E isso todo cristão precisa aprender. Todos nós precisamos aprender. Né? Nós vivemos numa época onde as emoções estão à flor da pele. Né? Qualquer coisa na nossa vida, muitas vezes, nos faz olhar para trás, nos faz repensar a caminhada, abandonarmos a fé, né? Abrirmos mão dos relacionamentos e, às vezes, as nossas emoções têm tomado dimensões grandiosas, né? A ponto de nós abandonarmos a fé, abandonarmos a palavra de Deus. Nós somos seres emotivos, sim, né? Mas a convicção que nós temos em Cristo é maior. E mesmo abalados pelas circunstâncias, sendo gerados, né, em meio às lutas e às aflições, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus. Podemos enfrentar tudo isso em Jesus, querido. Você precisa ter essa convicção gloriosa de que Cristo está contigo. Né? Talvez a gente olhe para o externo e a perspectiva que nós temos é de que o ano de 2003 vai ser pior do que o ano de 2022. Tem muita gente nessa realidade pensando assim. E por pensar assim, né, vão encarar a vida de uma forma diferente, com mais dor, né, com mais aflição, com mais sofrimento. Não, queridos. Em Jesus temos uma convicção gloriosa. E a perspectiva que eu tenho para 2023 é que em Cristo nós podemos todas as coisas. De que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai cuidar de você, né, que Ele vai te fazer avançar na sua caminhada, na sua vida cristã. Então, queridos, mesmo que vivamos as aflições, neste momento você pense, Jesus, Deus está permitindo para que seja gerado algo maior na sua vida. Mediante essa convicção que nós temos em Jesus. Avance na sua fé. Avance no seu relacionamento com Deus. De glória em glória, de fé em fé. Dê um passo além. Né? Suba mais um degrau da vida cristã. Né? Experimente, né, essa caminhada contínua com Cristo, de ir um pouco mais além, mesmo que o externo esteja se corrompendo, dizendo não, pela fé em Cristo Jesus, a gente vai avançar em nome do Senhor Jesus. E no verso 2 ele diz: sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode ver ou enxergar, mas naquilo que não se pode ver. Pois as coisas visíveis são temporais, ao passo que aquelas que não se veem são eternas. A nossa convicção em Jesus tem a ver com a fé que você está guardando no seu coração, com essa convicção que você tem em Jesus. O escritor dos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia. Você precisa crer e ter convicção, né? Que ele é o abençoador, aquele que guarda, né? Aquele que derrama as suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a sua vida. Tire os olhos, né? Nesse sentido aqui espiritual, tire os olhos das aflições do tempo presente. Olhe para Jesus. É essa convicção que nós precisamos ter. Nós não estamos desprezando as lutas, querido. Não é você fechar os olhos e desprezar tudo que está acontecendo à sua volta, não. É você lidar com tudo que está à sua volta com os olhos em Jesus. Nas coisas eternas.
olhando para o autor e consumador da vossa ou da nossa fé, olhando para as coisas, né, por uma perspectiva espiritual, da eternidade. É o que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, né, para que a igreja não se prendesse ao sofrimento das aflições. E às vezes eu te falar uma coisa, as aflições não é uma marca só do nosso tempo. Em todas as épocas, em todas as gerações, né? Você estuda história, sempre existiram aflições da humanidade. Nós estamos lidando com essa realidade da pandemia, né, recentemente. Né? Antes nós só estudávamos a respeito de pandemia. Agora nós vivemos uma realidade que outras gerações já viveram. Ou seja, o sofrimento, as aflições externas, não é uma marca do nosso tempo. Elas podem até tomar dimensões diferentes, formatos diferentes, mas não é só do nosso tempo. Em todas as épocas, de todos os povos, sempre existiu. A diferença está na convicção que nós colocamos no nosso coração. Em quem nós colocamos no nosso coração, a nossa convicção. E essa convicção, Paulo está transmitindo à igreja. E quer falar conosco neste dia. Portanto, não desanimem. Não desanimem. Mesmo que as coisas aparentes estejam nesse processo, né, negativo, em Jesus você tem a possibilidade de renovar o coração. Em Jesus nós temos a possibilidade de sermos novos a cada dia. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós oramos, quando nós lemos a sua palavra, quando nós nos curvamos perante a sua face, né? Há um renovo de Deus sobre as nossas vidas. Né? Há uma restauração de Deus sobre as nossas vidas. E o profeta Isaías já dizia, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É no Senhor que somos renovados. Não é no quadro político, não é no quadro da pandemia, né? Não é na realidade da medicina. Isso tudo é bênção para nós. Pode ser bênção nas nossas vidas. É sabedoria que Deus deu aos homens e nós usufruímos dela, sim. Da medicina, dos medicamentos, sim. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão, né? Caminharão e não se fatigarão. Ou seja, em Cristo há um renovo que vai além da medicina, que vai além das coisas aparentes, que vai além da nossa capacidade física. Esse renovo é um renovo espiritual. Espiritual. E é isso que o Senhor quer nos dar. E é isso que Paulo está dizendo. Queridos, não desanime. Aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará naquele que está preparando. É isso que nós cremos. Tudo à nossa volta pode dizer não, mas nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. E diz que nele nós somos restaurados, renovados, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então que Deus possa guardar essa palavra no seu coração, que você guarde essa palavra no seu coração, né? E lide com as aflições do tempo presente por uma perspectiva da eternidade, por uma perspectiva da palavra de Deus, da promessa, da convicção que nós temos em Cristo Jesus. Amém? E Deus seja nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? É isso aí, pastor Marcos. Você acabou de pregar sobre o espelho de Deus, a agenda de Deus, a balança de Deus, o caminhão de Deus e o óculos de Deus. Talvez você nem sabe disso, mas foi isso que você falou. Moço, porque aqui, olha só, o texto fala assim, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. É assim o espelho de Deus, né? Não é igual o nosso espelho que reflete só a aparência, mas reflete aquilo que está no nosso interior, que é esse espírito, né?
que é renovado cada dia na nossa vida, né? Você falou da agenda de Deus porque ele renova dia a dia, né? É assim que Deus faz, a agenda de Deus é assim, dia após dia Deus está trabalhando na nossa vida. A balança, essa balança de Deus, tudo é leve, né? Leve e momentânea tribulação. Então, assim que ele vê a tribulação que a gente acha que é tão pesado, na balança de Deus fica tão leve, né? Você falou também do caminhão de Deus, porque ele fala que isso produz eterno peso de glória acima de toda comparação. O caminhão de Deus é grande, né, para essa glória. Então esse é o caminhão de Deus. E os óculos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, né? Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O óculos de Deus também é assim, não é igual ao nosso, não. Ah, se a gente entendesse isso todos os dias, né, pastor? Acho que as coisas ficariam realmente mais leves, um peso de glória maior, né? A gente pudesse ver com esses óculos de Deus todos os dias, não é verdade? O que você acha dessas metáforas que eu criei aqui agora? Ah, é verdade. Eu devia estar anotando aqui, né, as pregações, mas é pura verdade, né? Então, assim, a ideia que nós podemos ter, né, depois de sofrer essa reflexão, né, que se nós olharmos para Deus, tudo muda, Tudo muda. tudo muda, né? Então, por isso que é importante, nas manhãs, nós temos um tempo com Deus, né? Um tempo diante do Senhor, um tempo de oração, um tempo de reflexão, porque parece que, parece não, isso é uma realidade espiritual na nossa vida, né? Quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente lê uma porção da palavra de Deus, a gente fala com Deus, a gente sai leve para enfrentar as aflições do dia, né? A gente sai de uma forma diferente, a perspectiva muda, né? Uhum. Eu já tive experiências na minha vida, por exemplo, de chegar no culto bem cansado, assim, sobrecarregado, no culto de oração, né? E aí dobrar os joelhos e orar, né? E aí a gente começa a orar, falar com Deus, e tem aqueles momentos que a gente fala com Deus e ouve Deus falando com a gente, e aí sai dali parecendo que tinha dormido a noite toda e acordado renovado, pronto para a luta, né? Pronto para cantar aquela canção que diz: em teu nome saltarei muralhas, né? Exército, gritaria de exército, né? E seremos mais do que vencedores. Então é importante que a gente busque o Senhor, né? E é Ele que nos dá essa convicção, então nós temos que correr para Ele. Verdade. Aí, e o texto fica claro que Paulo está falando assim, porque se você vê toda essa série que nós fizemos até aqui, né, desde aquele primeiro que a gente falou sobre o Evangelho glorioso, a palavra de Deus, né, a importância, o efeito do Evangelho. Aí depois o pastor Marcelo falou do poder, do tesouro que nós temos, que é o Espírito Santo que está no nosso interior, né? E aí vem a palavra do pastor Magno falando sobre uma fé gloriosa, uma fé que vem daquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que também nos ressuscitará. E aí Paulo termina, né? Essa palavra por isso ou portanto é o fechamento de todo esse pensamento, dizendo: olha, gente, calma, porque nós estamos sendo trabalhados por Deus, Deus está trabalhando na nossa vida, está restaurando cada dia, ainda que esse exterior está se corrompendo, né? Está se deteriorando, mas esse espírito está se renovando, né? Eu acho isso aqui é espetacular, né? Para nós que estamos entrando aí, saindo de um ano para um novo ano, essa perspectiva da fé gloriosa, né? Essa perspectiva da graça de Deus na nossa vida, trabalhando o tempo todo, quer dizer, não é o ano que muda, mas é o Deus que nunca muda, né? Que está agindo na nossa vida, né? E é interessante, né, pastor, que, assim,
tudo que nós precisamos, né, para ter essa virada gloriosa na nossa vida, a gente olha para a palavra e a gente encontra, né? Eu estava falando aí, eu pensando, isso que uma palavra, olha o evangelho glorioso. Né? A gente precisa de algo que, né, que nos dê essa figura, um tesouro glorioso, né? Uma fé gloriosa, olha a convicção gloriosa. Então, tudo que nós precisamos, né? Para ter uma segurança, uma vida diferente. Isso mesmo. E de fato, assim, esse texto bate na minha cabeça assim, como se estivesse comparando, né? Exterior e interior. Olha como que é diferente, né? Isso me lembra, você lembrou de um texto aí, né? Lá de Paulo aos Filipenses, e eu estava lembrando de Samuel aqui, quando chegou na casa de Jessé, e que vivia sob esse modelo do exterior, né? E aí ele chegou lá e foi colocado à prova, né, de que não é o exterior que Deus olha, né, é o interior. Então você vê que o evangelho, se você perceber, não é só Samuel, não é só Paulo, né, mas vários momentos o evangelho está falando, ó, cuidado, o exterior é uma coisa, o interior é outra. Jesus bateu firme nos fariseus por causa da vida exterior, né? Que eles eram só exterior, mas por dentro não era nada, né? Então você vê que o evangelho está sempre trabalhando essa temática, né? Essa comparação, né? Esses dias atrás o André fez uma mensagem de manhã e trabalhou esse modelo, né? Do exterior e interior, né? Então Deus está sempre falando conosco sobre essa visão, né? Como que é diferente, como que a perspectiva de Deus é diferente, né? Então a gente tem que aprender esse negócio. Nós temos, não é poucos textos, não são muitos textos trabalhando essa dimensão do exterior e interior o tempo todo, né? E é verdade, pastor. E às vezes, né, talvez de uma forma, falando de uma forma generalizada, a maioria dos cristãos, né, é mais conduzido por aquilo, pela realidade exterior do que pela realidade interna. Então, assim, é muito desafiador. Né? É muito desafiador para nós, mas é justamente o que Jesus quer. Né? Ele pega todos os mandamentos que parecia aquela forma externa do Velho Testamento e joga para dentro de nós, no Novo Testamento. Para o interior. Agora, não faça isso e não faça aquilo. Né? Ele está falando agora do coração. Né? Dos sentimentos, das motivações. Ele está trabalhando isso. E por isso que ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, né? É nessa perspectiva. A boca fala do que o coração está cheio. Então, existe uma ligação entre o exterior e o interior. Só que, veja bem, vai depender do que você está armazenando, é o que vai sair. Entendeu? Por isso que na perspectiva de Deus, o evangelho quer que a gente entenda que a gente tem que dar mais prioridade ao interior do que ao exterior, né? E as nossas convicções têm que estar antes. Pois é. No interior. Aquilo que não é. As convicções está dentro do nosso prato. Isso mesmo. Beleza, pastor Marco, foi muito bom, né? Eu acho que esse bate-bola aqui depois ficou melhor ainda, né? Para trazer assim as pessoas que estão aí nos assistindo poder fazer essas reflexões, né? Entrar o ano novo não na perspectiva do ano, mas de uma vida com Deus, de um relacionamento com o Senhor. Então dá sua palavra final aí para a gente cantar uma música junto aqui, para a gente terminar a nossa live aqui. Então, meus irmãos, né, pense a respeito disso. Né? Se você ainda não refletiu, ou você espera que algo não vai acontecer na sua vida só porque o ano vai virar, eu te chamo a atenção nesse momento. Né? Algo precisa virar dentro do seu coração. Né? Algo precisa virar dentro de nós. E aí tudo vai mudar. Né? E esse algo que precisa virar dentro de nós é essa convicção de que em Jesus,
que podemos viver uma nova vida, com a esperança verdadeira, com a convicção verdadeira, né? Para que possamos vida na presença do Senhor. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima em nome do Senhor Jesus. Mas eu volto aqui, pastor, para a gente orar com todo mundo. Vamos colocar essa música e a gente volta para a gente fazer a oração final. Amém? Os maus se erguem à minha volta, mas não me abalarei. Não tenho que temer, a luta enfrentarei. Socorro encontro em Deus, socorro encontro em Deus. Meu Senhor é força e poder, jamais me abandonará. Não temerei, pois não tardará, seguro estarei em Deus, em Deus. A dor e a angústia à minha volta, mas não me abalarei. Não tenho que temer, a luta enfrentarei. Socorro encontro em Deus, socorro encontro em Deus. Meu Senhor é força e poder, jamais me abandonará. Não temerei, pois não tardará, seguro estarei em Deus, em Deus. Elevo os olhos ao meu Senhor e Rei. Cante isso comigo onde você estiver. Eleva os olhos. Elevo os olhos ao meu Senhor e Rei. Somente a ti elevo meu olhar. Elevo os olhos ao meu Senhor e Rei. Elevo os olhos ao meu Senhor e Rei. Meu Senhor é força e poder, jamais me abandonará. Não temerei, pois não tardará, seguro estarei em Deus. Meu Senhor é força e poder, jamais me abandonará. Não temerei, pois não tardará, seguro estarei em Deus, em Deus. É isso mesmo, pastor Marcos. Em Deus, né? Nós estamos seguros, nós estamos guardados, né? Que bênção.
Então, pastor Mar, vamos fazer as orações finais aqui, né? Desde já agradecemos a todos que estão nos assistindo, né? E que bênção. E semana que vem nós vamos ter o pastor Luiz Fernando com a gente, lá de Belo Horizonte, encerrando essa série, né? A Virada Gloriosa. Ele vai falar sobre a perspectiva de 2 Coríntios capítulo 5, né? De um fim glorioso. Vai ser uma bênção, não é isso, pastor Marcos? Vamos fazer essa oração final aqui. Não pode perder. Então vamos lá. Amém. Pode começar? Pai querido, eu quero te louvar, meu Deus, te agradecer, porque tudo que nós precisamos é de segurança, de convicção, porque nós vivemos num mundo de muita incerteza, de muitas aflições, mas nós ouvimos a tua palavra que no Senhor nós temos uma segurança. No Senhor, meu Deus, nós podemos ser felizes e enfrentar tudo aquilo que esteja a nosso favor. E eu oro, meu Deus, para que essa convicção faça parte da realidade de cada pessoa, em cada coração, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que cada um se fortaleça no Senhor, se renove no Senhor, coloque a sua esperança em Ti, ó Deus, e que, ao abrir os seus olhos a cada dia, enxerguem o mundo por uma nova ótica, uma nova perspectiva, com os olhos que o Senhor tem nos dado. Não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Então eu oro ao Senhor, abençoa cada pessoa, cada ouvinte, cada um que está nos acompanhando neste momento, e que possamos não somente esperarmos a virada deste ano para 2023, mas desde já abrimos o nosso coração para que essa virada, essa transformação, essa convicção de que o Senhor está conosco, seja uma realidade a partir de agora, nas nossas vidas e na vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Assim nós oramos, te agradecendo neste momento precioso, que o Senhor nos concede em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai bendito, Pai eterno, também oramos pedindo que essa palavra, essa ministração alcance o coração das pessoas, tendo em vista, ó Deus, um novo ano que inicia, mas que a gente não se fixe na perspectiva humana do ano, mas na perspectiva divina, de que o Senhor sabe e conduz todas as coisas, e que o Senhor é eterno, que o Senhor não muda, e que nossa fé não está enraizada em circunstâncias, mas está além de tudo isso. Pois as coisas que se veem, elas são temporais, diz o texto, mas as coisas que não se veem são eternas. Nos ensine, Senhor, a viver na perspectiva certa, não na perspectiva nossa, mas na perspectiva do Senhor, para que possamos vencer as barreiras e desenvolvermos uma fé robusta, alcançarmos a tão colocada maturidade que a Tua palavra tanto nos diz, Senhor. Esteja conosco, esteja com a igreja, a primeira igreja batista, esteja com todos, família, Senhor, para que possamos, ó Deus, responder não ao chamado do mundo, mas ao chamado do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque é justamente nessas coisas que falhamos, mas a Tua palavra é poderosa e nós precisamos desse alimento constante e fiel do Senhor para que possamos caminhar e vencer. Como diz a Tua palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê a bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então é isso, queridos. Encerramos nossa quinta da virada hoje com a participação do nosso pastor Marcos, da nossa equipe. Que Jesus possa estar abençoando a todos. E semana que vem teremos mais, né? Para que a gente possa terminar o ano nessas quintas da virada. Lembrando aí os irmãos que além do pastor Luiz Fernando conosco na quinta, nós teremos nosso culto da virada. Dia 31, nós vamos iniciar esse culto às 22 horas lá na primeira igreja. E no dia 1º, que é domingo,
nós não vamos ter o culto pela manhã, nós vamos ter só o culto à noite, já que nós vamos ter o culto da virada que vai até meia-noite, então nós vamos estar reunindo no domingo somente à noite. Isso aí é especial, viu? É porque coincidiu de ser o dia 1º de janeiro, um domingo, tá bom? Mas é isso, que Jesus abençoe a todos, um Abacuque bem forte, um beijo no coração de todos. Né, pastor Marcos? Dá sua despedida aí. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, com certeza. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me